Fala galera, aqui é o Peter Pitão FMG. Estou aqui hoje para fazer mais uma videoaula para vocês. Nessa videoaula eu vou dar dicas de tamanho de apostas, jogando por blefe, por valor. Eu usei um exemplo de uma mão que eu joguei recentemente na reta final do Big 109. Torneio que foi lindo para mim, ganhei 10 mil dólares, fui segundo. Então vamos lá. O cenário da mão é o seguinte, no TG estava um reg que estava tentando explorar bastante a situação, que era bolha da mesa final, né? É um torneio que paga bem. Ele estava tentando imprimir o ritmo mesmo. E eu estava me pegando muito com ele, porque eu estava assistindo aquilo tudo, eu tenho a melhor posição da mesa, bem na canhota dele, e ele tentando explorar, a gente estava no metagame muito duro. Eu já tinha tribetado ele 2 vezes e tal. À minha esquerda estavam 2 caras que estavam shorts, um com 20 blinds e o outro com 10, então eles não tinham muito o que fazer com esse stack, eles tinham que esperar um pouco o valor. E o Big Blind, que podia um pouco dar trabalho, que tinha mais 30 blinds ali, mais de 30, ele estava meio passivo, estava assistindo praticamente a gente jogar. Ele abre o TG, ali perto de mini raise, é o padrão, que ele estava abrindo demais, como eu falei, estava explorando mesmo essa situação. Tinham 2 shorts na outra mesa também. Ele abriu o mini, que abriria ali com uma gama de mãos muito grande, abriria várias mãos. E eu tenho rei e vala no TG mais 1, 2 blockers. Essa mão eu gosto de tribetar bastante, por causa disso estou falando 2 blockers. Acho que quando eu tribeto já levo pré-flop, eu incremento o meu stack, fichas importantes demais nessa fase do torneio. Entrar o maior que for possível, claro que vai ser melhor na FT. E depois que eu decido tribetar, eu tenho que escolher o size. O size eu acho que ele 2,4, 2,5x é o suficiente para fazer ele foldar uma gama de mãos grande ali. Eu acho que esse cara, por ser reg, com esse stack de 38 blinds, ele começou com 38 blinds à mão e eu 57. Com esse stack de 38 blinds, acho que ele não vai me fletar tanto fora de posição, uns parzinhos, esse grupo de mãos. Então acho que eu fiz 2,4, 38 mil. Acho que era o suficiente para fazer ele foldar uma gama boa. E quando ele decidir me fletar, eu ainda estou defendido. Minha mão é forte, tem 2 blocas, 2 brothers, né? Que fala a mão brother, 2 casas acima de 10. Então eu estou bem defendido. Acho que seria um size que não precisava aumentar tanto. Se eu quisesse decidir mais as paradas pré-flop, sempre, 45 mil, faria ali mais perto de 3x. Mas eu acho que eu não ligo também tanto dele me fletar sem posição. Acho que seria suficiente para ele foldar algumas mãos e as outras que ele fletar não ligo tanto. Depois que eu tribeto, a ação roda em fold e chega nele. Ele vai e fleta. Como eu falei, eu acho que com esses stacks ele não me fleta muito par. Vamos rangear ele, né? Temos que pôr ele em range. Eu acho que os únicos pares que ele poderia fletar com esses stacks pela metagame que estava envolvido seria rei-rei as, ou até mesmo dama-dama se quisesse me fazer uma trap, para me trapacear mesmo, para esconder a força da mão. Eu acho que os outros pares, ele iria ao em pré-flop, pelo metagame, ele sabe que eu estava tribetando bastante blockers ali, eu já tinha dado um showdown de as e 10 para ele. Então os pares, eu acho que ele tem 7-7 ali, ele chovaria, tem 90 mil de dinheiro morto no pote. Acho que ele não fleta os pares. Um range que eu coloco ele pode ser umas Broadways suited, né? As Broadways ali, as 2 cartas acima de 10 do mesmo naipe, acho que um dama vala suited ele podia fletar, um rei dama, um as e vala mesmo. Esse range que eu ponho ele mais. Ou trap. Eu acho que pares, eu não vou excluir 100%, mas eu acho muito difícil, como eu falei. Esses pares eu acho que ele me chova pré-flop, 8-8, 9-9. Beleza, ele dá check. Aí aqui vem a parada importante que eu queria falar, que é size bet, é o tamanho de aposta. Eu acho que se eu fizer 40 mil aqui, beleza, eu represento tudo que eu estou tentando representar desde o pré-flop. Posso ter um par alto, ter uma mão boa. Mas se eu fizer 40 ou se eu fizer 20 nesse board, que é um board muito seco, no range de ninguém tem os 5 praticamente. Tipo, beleza, eu poderia ter tribetado ali um as e 5, mas tipo, é muito pouca parte do meu range. É um board muito seco. Normalmente quem está ganhando a mão pré-flop já está ganhando a mão nesse flop. Ainda está ganhando a mão nesse flop. Ninguém acerta nada. Então acho que eu represento azar, ser rei, fazendo 20 ou fazendo 40. E quando eu fizer 20, eu vou economizar mais nas vezes que ele me der call com algum trap ali dele, no caso. Ou seja, o efeito é o mesmo. Eu faço 20 mil. Acho que vai passar muito essa CBET. Acho que, tipo, eu
esse 20 mil, eu não estou representando muita fraqueza para ele nesse caso específico. Terão casos que você fazer perto de 1/5 do pote, você representa fraqueza. Mas nesse caso, que o board é muito seco, acho que não. Acho que eu poderia fazer com a mão grande. Então eu decido fazer 20 mil. Acho que eu levo, compensa demais para mim levar esse pote de 90 fazendo esse tamanho de apostas. Beleza. Para minha surpresa, chega nele e ele me dá raise. Essa hora a gente tem que pôr ele em range novamente, pensar com que ele faz isso. Eu acho que quando ele dá esse raise aqui, ele polariza muito. Ou ele tem topo do range, imagino, as asas, rei, por valor isso. Querendo que eu atole um par menor, um vala-vala, Davi 10-10, atolar nesse board já. Ou ele tem blefe. Eu acho que as combinações de blefe dele são maiores pelo range que eu já tinha posto para ele desde o pré-flop. Eu acho que pares ele não tem muito. Ele me chovaria pré-flop 8-8, 9-9, 10-10. Ele não tem. E ele tem mais as Broadway suited, como eu falei. Essas mãos, ele pode sim dar o raise por blefe. Tentar fazer eu foldar ali um as-rei, alguma coisa. Beleza. Como que eu represento força para ele? Eu coloquei ele no range, eu acho que o range dele maior é de blefe. Como que eu represento mais força para ele? Eu acho que eu dando call, todas as vezes que eu dei call, todas as vezes que eu der call, ele vai desligar a turn quando ele tiver por blefe. Ele não vai continuar. Por quê? Porque no meu range tem tudo ainda. Tem as as, rei, tem tudo eu posso jogar assim. Fazendo 20 mil nesse flop que é muito seco, como eu falei, e pagando 60. Pra que eu vou chovar o as, rei, se tem blefe no range dele? Se ele pode me blefar de novo. Então tudo que eu tivesse valor, o as, o rei, o dama-dama, vala-vala, como eu acho que o range dele é maior de blefe, eu pagaria aqui. Então eu ainda estou representando que tem as, rei para ele, tá bem tranquilo. Então, por que eu dou esse call? Todas as vezes que ele dá o check turn, eu acho que eu consigo levar. Eu estou contando a história direito. Eu call. Aí o pote tem lá 213 mil fichas, ele tem 175 mil para trás, menos que o pote, e ele vai e checa, como esperado. Como eu falei, quando ele checa, eu consigo levar muitas vezes essa mão, eu não preciso fazer um size tão grande. O size pequeno que eu fizer já representa para ele, sabe? Ele já tem menos que o pote, eu já consigo stackear ele tranquilo, se eu tivesse valor. Eu fazendo aqui, sei lá, 40 mil, eu conseguiria chovar o river, menos que o pote, tranquilão. Então eu consigo stackear ele. E eu acho que eu represento mais força ainda eu fazendo menor. Então, quando ele dá check, eu opto por fazer um bet que eu acho que eu vou levar muito nesse turn e não vou correr tanto risco, sabe? Eu vou economizar fichas. Vou lá, faço 37 mil, um sexto do pote. Acho que vai passar demais essa aqui. Beleza, se ele tiver peito para me blefar, ou então se ele tiver o as, rei mesmo, eu vou ter que foldar se ele chovar. Só que eu acho que passa tanto que o custo-benefício vale a pena. Tô pondo um sexto do pote. Eu tô contando a história para ele perfeita. Desde o pré-flop, flop e turn. É muito difícil para esses caras que são regs e tal conseguir resistir esses blefs com a história tão bem contada. Fazer resistência com a mão ali, me reblefar, né, que a gente fala. Então eu acho que vai passar muito. Faço 37 mil e sem surpresa, ele folda. Estou representando ali o topo do range em todas as streets, bem tranquilo. E eu ganho um pote que é muito importante. Se vocês verem, olha o tamanho do pote que eu ganhei, 213 mil fichas. É maior do que os dois caras aqui que estavam shorts, da minha canhota, e é um pote maior do que eu deixei para ele para trás. Ou seja, é um pote que eu vou para chip leader na bolha da mesa final do Big 109, e um blefe que eu contei a história bem. Então é isso, galera. Nessa videoaula eu quis mostrar a importância do tamanho de apostas. Nem sempre você precisa fazer aquela aposta cavala, zagueirada, meter 100% do pote, 80% do pote para um blefe passar, para demonstrar força. Vários spots como esse, você fazendo um pequeno, você demonstra mais. Tem que ficar mais atento sempre ao range que o cara aparenta ter, né? Sempre você tem que pôr o cara em range e o que você está representando para ele. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado de verdade. A gente se vê na próxima aula e GL para todo mundo aí. Valeu!